Sob a escuridão densa que envolvia as águas do Mar de Mármara, o destino de uma civilização inteira estava prestes a ser decidido. No ano de 674 d.C., a frota do califado avançava como uma sombra colossal em direção às muralhas imponentes e milenares de Constantinopla. O silêncio da noite era apenas interrompido pelo ritmo constante dos remos batendo na água gelada. Para os defensores bizantinos, o pânico era uma realidade palpável naquela noite fatídica. Eles enfrentavam uma força numericamente superior e implacável. No entanto, os invasores não sabiam que encontrariam algo que desafiava a própria lógica da natureza. De repente, o silêncio é quebrado por um rugido metálico, um som gutural vindo dos navios bizantinos. O que se seguiu não foi uma batalha comum, mas o nascimento de um mito de chamas devastadoras. Uma substância viscosa e incandescente começou a ser jorrada sobre as embarcações árabes. No momento em que aquela substância de coloração estranha tocava a madeira, o inferno se desatava. O desespero tomou conta dos marinheiros quando tentaram apagar as chamas com água, apenas para descobrir que o líquido agia de forma contrária ao esperado. O fogo não se apagava. Ele se intensificava, espalhando-se sobre a superfície do mar como se o próprio oceano tivesse sido transformado em combustível puro. Esse era o terror marítimo em sua forma mais visceral. Uma arma que transformava o cenário de guerra em um pesadelo químico sem escapatória. Homens mergulhavam nas águas frias, tentando fugir do calor insuportável que emanava das águas, mas o fogo os seguia, flutuando e consumindo tudo o que encontrava pelo caminho. O mistério que envolve essa substância atravessou milênios. Como uma fórmula química pôde mudar o destino da cristandade de forma tão definitiva? A receita do chamado fogo grego permanece, até hoje, como um dos segredos mais bem guardados de toda a história humana. É uma lacuna nos registros que intriga alquimistas e historiadores modernos. Estamos falando de uma tecnologia que foi o pilar de sustentação do Império Bizantino ao longo de séculos de conflitos. Sem o fogo grego, as defesas de Constantinopla provavelmente teriam cedido diante das sucessivas investidas, deixando o império vulnerável aos invasores do deserto, e o mapa geopolítico da Europa moderna seria irreconhecível. O Império Bizantino funcionava como um escudo para o Ocidente, e essa arma era a lâmina afiada desse escudo protetor. E, para garantir que tamanha vantagem tecnológica nunca caísse em mãos inimigas, os imperadores tratavam a fórmula com um nível de sigilo extremo e quase místico. O fogo grego era o segredo de estado supremo. A produção era fragmentada de tal forma que pouquíssimas pessoas conheciam o processo completo da mistura. Um oficial conhecia os ingredientes básicos, outro conhecia o método de pressurização e um terceiro sabia apenas como operar os sifões de bronze. Ninguém, exceto talvez o próprio imperador e alguns membros de absoluta confiança, detinha a visão total da arma. Essa compartimentação era tão eficaz que quando o Império finalmente começou a ruir séculos depois, a fórmula simplesmente evaporou das páginas da história, perdida na poeira dos saques e do tempo esquecido. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. Para compreendermos a magnitude dessa descoberta, podemos fazer uma analogia com os dias atuais. Imagine se uma única nação possuísse a tecnologia nuclear, ou se a fórmula da Coca-Cola fosse, na verdade, um recurso capaz de decidir o destino de guerras mundiais. No contexto do século VII, o fogo grego era exatamente isso, uma arma de destruição em massa. Ele era o precursor do napalm moderno, uma mistura que combinava ciência primitiva e engenhosidade técnica para criar um efeito avassalador em campo de batalha. Historiadores descrevem o fogo grego como o antepassado direto das armas incendiárias contemporâneas. Mas ele era mais do que apenas fogo. Era um sistema complexo de entrega, envolvendo bombas e tubos pressurizados que exigiam um conhecimento técnico avançado para a época. O impacto psicológico era tão importante quanto o dano físico causado pelas chamas. Ver o fogo saindo da proa de um navio em direção ao alvo era como testemunhar o poder de um dragão mítico sob controle humano. O pânico causado pelo som e pelo brilho das chamas era suficiente para desestruturar exércitos inteiros antes do combate. Bizâncio não venceu apenas pela força bruta, mas por uma tecnologia secreta que manteve o equilíbrio do mundo por gerações. A transição da teoria para a prática militar começou com a chegada de uma figura sombria e brilhante às portas de Bizâncio. Callinicos de Heliópolis, um arquiteto e engenheiro sírio de mente aguçada, trouxe consigo mais do que apenas planos de construção. Ele era um refugiado de uma região já dominada pelo avanço imparável do califado, e sabia que o destino de Constantinopla dependia de uma vantagem tecnológica que rompesse o equilíbrio de forças. Ao se apresentar aos imperadores bizantinos no século VII, Callinicos entregou o que se tornaria a arma final da antiguidade. Ele não via a mistura apenas como um composto químico, mas como uma ferramenta vital de sobrevivência para uma cultura que ele agora chamava de lar.
Sua genialidade estratégica permitiu que o Império Bizantino deixasse de ser apenas um alvo passivo para se tornar um predador formidável nos mares gelados. A aplicação prática dessa invenção exigia uma engenharia do caos sem precedentes. No coração da marinha bizantina estavam os dromons, galés rápidas e ágeis que serviam de plataforma móvel para os temidos sifões. Estes eram tubos de bronze maciço, verdadeiras obras-primas da metalurgia medieval, montados estrategicamente na proa e, por vezes, nas laterais das embarcações. O sistema funcionava através de grandes folhas de couro e complexas bombas de pressão que empurravam o líquido inflamável através de condutos pré-aquecidos. Quando o operador abria a válvula de controle, o jato de fogo era lançado com um estrondo ensurdecedor e uma força impactante. O efeito visual era comparável a um raio de sol capturado e lançado contra o inimigo. Os navios bizantinos podiam incinerar embarcações rivais a uma distância segura, mantendo seus próprios tripulantes protegidos pelo alcance devastador das chamas. Para entender a eficácia dessa arma, é preciso olhar atentamente para a alquimia por trás de sua composição secreta. Embora a fórmula exata tenha sido levada para o túmulo pelos alquimistas imperiais, análises históricas e químicas modernas sugerem uma mistura complexa de ingredientes voláteis. A base era a nafta, um derivado viscoso do petróleo que aflorava naturalmente em certas regiões do Império. Para dar consistência e garantir que o fogo grudasse em qualquer superfície, inclusive na água e na pele humana, adicionava-se resina de pinheiro e enxofre purificado. O enxofre não apenas alimentava a queima, mas gerava uma fumaça amarela, tóxica e sufocante que cegava os defensores inimigos no meio do combate. No entanto, o verdadeiro segredo da ignição instantânea residia na presença da cal viva. A cal viva reage com a água salgada de forma extremamente violenta e exotérmica, gerando um calor tão intenso que servia como o detonador perfeito para os outros componentes químicos. Era uma lição primitiva de termodinâmica aplicada à guerra total. O impacto dessas reações foi sentido intensamente durante os dois grandes cercos árabes que testaram os limites de Constantinopla. Entre os anos de 674 e 718, a frota invasora, composta por centenas de navios imponentes e milhares de soldados, acreditava que a queda da capital bizantina era apenas uma questão de tempo. Contudo, o que encontraram nas águas do Mar de Mármara foi um pesadelo de fogo líquido. O fogo grego transformou as ondas em um lençol de chamas persistentes que consumiam os cascos de madeira das galés inimigas com uma velocidade assustadora e incontrolável. O pânico se espalhou quando os marinheiros perceberam que o líquido não podia ser apagado. Ele simplesmente flutuava e continuava queimando sobre as ondas, transformando cada tentativa desesperada de salvamento em uma nova fonte de ignição fatal. Essas batalhas navais decisivas não apenas salvaram a cidade de um destino cruel, mas garantiram que o Império Bizantino permanecesse como a potência dominante do Mediterrâneo por vários séculos adicionais. A estratégia bizantina envolvia também uma sofisticada e cruel guerra psicológica. Os bicos dos sifões de bronze eram frequentemente moldados para parecerem cabeças de feras fantásticas e ameaçadoras, como dragões rugindo e leões ferozes, aumentando a sensação de que o Império possuía poderes divinos ou até demoníacos sob seu comando. O ruído do ar pressurizado saindo pelos tubos de metal assemelhava-se a um rugido real, criando um efeito sonoro que aterrorizava os oponentes muito antes de o primeiro jato de fogo ser disparado. Essa teatralidade calculada servia para desmoralizar completamente as tripulações inimigas que frequentemente abandonavam seus postos por acreditarem estar enfrentando forças sobrenaturais imparáveis. Para o mundo medieval, o fogo grego era a manifestação física e assustadora do poder de Deus protegendo seu povo escolhido contra os infiéis. Finalmente, a segurança dessa tecnologia era mantida através de um controle de produção absoluto e impiedoso. O próprio imperador bizantino supervisionava pessoalmente as refinarias imperiais, locais envoltos em um manto de mistério absoluto, onde a mistura era preparada em lotes fragmentados e isolados. Sem nenhum operário ou técnico conhecia a receita completa. Cada grupo isolado era responsável por processar apenas uma pequena parte do segredo, garantindo que a traição ou a captura de um único indivíduo jamais revelasse o mistério total aos rivais. O segredo de Estado era o pilar central da sobrevivência imperial, e a localização exata dessas refinarias permanece oculta nas brumas do tempo, protegendo a arma até que ela finalmente desaparecesse da história humana. Apesar do controle de ferro e dos segredos compartimentados, o declínio inevitável do Império Bizantino trouxe consigo a morte silenciosa de sua arma mais potente e guardada. À medida que os séculos avançavam, a podridão interna e as pressões externas constantes começaram a desgastar a outrora inquebrável cadeia de conhecimento técnico que mantinha a fórmula viva nas mãos de poucos eleitos.
O ponto de virada catastrófico ocorreu finalmente em 1204, durante a Quarta Cruzada, quando Constantinopla, a joia dourada do Oriente, não foi sitiada pelas frotas do Califado, mas sim traída e saqueada por seus próprios irmãos de fé vindos do Ocidente. No caos e nos incêndios devastadores que arrasaram bibliotecas e palácios, a frágil linhagem dos Guardiões do Fogo foi rompida. Os alquimistas que detinham as peças fragmentadas do legado de Calínicos de Heliópolis foram mortos nos confrontos ou dispersos, e as refinarias secretas, cujas localizações eram segredos de Estado, foram reduzidas a cinzas e ao esquecimento. Permanece como uma das maiores ironias da história humana. Um império que sobreviveu por meio milênio graças a uma fórmula secreta acabou perecendo porque não conseguiu mais proteger a própria fonte de sua salvação. O fogo que outrora defendeu a cristandade contra invasões externas foi extinto pelas mãos daqueles que deveriam ser seus aliados, deixando para trás apenas relatos fragmentados de um poder que o mundo nunca mais voltaria a presenciar da mesma maneira. Nos séculos que se seguiram ao desaparecimento da substância, o mistério do fogo grego tornou-se um verdadeiro cálice sagrado para historiadores, arqueólogos e cientistas experimentais. De alquimistas medievais que tentavam desesperadamente transmutar elementos alquímicos modernos armados com modelos computacionais avançados, muitos tentaram realizar a engenharia reversa do que chamamos hoje de napalm da antiguidade. Programas de grande audiência global, como o célebre Mythbusters e diversos outros experimentos acadêmicos rigorosos, construíram plataformas mecânicas complexas, utilizando misturas variadas de petróleo bruto, resinas de pinheiro e cal viva, na tentativa exaustiva de replicar aquele jato de chama aterrorizante e resistente à água. Embora alguns desses pesquisadores tenham alcançado resultados visualmente impressionantes, nenhum deles conseguiu espelhar com perfeição absoluta as descrições históricas da ignição espontânea e do som rugidor metálico relatado nas crônicas bizantinas mais antigas. Essa incapacidade técnica de recriar totalmente a arma original cimentou seu status como uma lenda que transcende a realidade física para inflamar a imaginação humana. Na cultura popular contemporânea, esse legado é visto através do fogo vivo da série Game of Thrones, uma chama verde e inextinguível que decide o destino de tronos e cidades inteiras, sendo uma homenagem direta aos relatos históricos das batalhas épicas no Mar de Mármara. Essa fascinação duradoura nos aponta para uma reflexão muito mais profunda sobre a própria natureza do gênio e da criatividade humana. A trajetória de Calínicos e sua invenção devastadora nos recorda que alguns dos maiores saltos nas áreas da química e da engenharia mecânica foram impulsionados não pela busca altruísta da paz, mas pela necessidade desesperada de destruição e defesa territorial. Somos uma espécie curiosa que aprende a dominar os elementos com muito mais eficácia quando nossa própria sobrevivência está em jogo. O fogo grego foi o precursor das tecnologias de destruição da era moderna, levantando um dilema ético que ecoa através das eras. Será que uma arma que inflige um sofrimento tão indescritível pode ser considerada justificável se ela for o único pilar que sustenta e preserva uma civilização inteira do esquecimento? Sem esse fogo considerado infernal por seus inimigos, o Império Bizantino provavelmente teria caído durante os primeiros cercos, e o mapa cultural e político do mundo que habitamos hoje seria absolutamente irreconhecível para todos nós. Ao atuar como um escudo tecnológico intransponível contra as invasões por centenas de anos, Bizâncio permitiu que os textos antigos da filosofia grega, a do direito romano e da ciência primitiva fossem preservados dentro de suas muralhas. Esse tesouro de conhecimento eventualmente fluiu de volta para uma Europa que despertava, acendendo as chamas intelectuais do Renascimento. Devemos nossa herança intelectual moderna, em grande parte, a um líquido viscoso e aterrorizante que queimava implacavelmente sobre as ondas do mar. Hoje, as chamas do fogo grego não incineram mais os cascos dos navios inimigos, mas continuam a queimar intensamente em nossa curiosidade coletiva sobre os limites do que fomos capazes de criar para garantir nossa existência. Isso nos força com um questionamento final. Se você tivesse em mãos o poder de garantir a paz de sua nação através de uma arma de terror indescritível, você teria a coragem de utilizá-la contra seus semelhantes? O segredo químico de Calínicos pode estar enterrado para sempre sob o solo milenar de Istambul, mas as perguntas éticas que ele levanta permanecem tão voláteis e perigosas quanto a própria mistura original. A história do mundo foi escrita com sangue e fogo, e suas brasas ainda brilham intensamente nos debates daqueles que buscam a verdade. Compartilhe sua visão conosco. Você acredita que a fórmula era uma substância única ou uma complexa reação química perdida para sempre? O mistério permanece vivo, e o fogo da curiosidade humana ainda arde.